gente tem um pouco de vantagem em relação a esse país, porque a gente aprendeu um pouco com a história. A gente não retardou as medidas de prevenção de pessoas, a gente está bem, um pouco, se preparou melhor com o nosso parque tecnológico, nossos insumos, um pouco melhor do que esses outros países. Mas é preciso ficar com o pé atrás, porque a coisa não é tão leve assim. Talvez a gente tenha alguma vantagem sobre eles, mas a gente vai enfrentar semanas difíceis agora pela frente. Nas 2, 3 semanas que se seguem, a gente vai ter algum problema em termos de alta demanda de pacientes doentes para as nossas UTIs, precisando de respirador, de EPIs, que a gente não tem um volume adequado para a quantidade de doentes que vão vir, com certeza. Doutor Ivan Marinho, fala para a gente sobre os cuidados com os alimentos prontos, né, e delivery em tempos aí de pandemia de coronavírus. A gente sabe que as entregas estão tomando todos os cuidados, né, tem lá o kitzinho, os entregadores estão muitas vezes com luvas e tal. Mas quais são os cuidados que a população deve ter nesse momento aí de que os alimentos estão sendo entregues em casa, as pessoas não estão podendo ir ao restaurante, né? E quais são os cuidados que as pessoas devem ter? Esse é um tema importante para se discutir no momento. A gente, com o isolamento social, o semi-isolamento, a gente tem agora essas pessoas que lidam com o trabalho, com o delivery, são as pessoas que estão movimentando na cidade. E elas crescem dia a dia. E essas pessoas estão adoecendo bastante. No nosso hospital, a gente tem 2 exemplos de pacientes doentes dessa categoria, de entregadores de delivery. Então, para essas pessoas, precisam muito cuidado, porque elas estão sob risco, principalmente porque estão movimentando e porque nem sempre elas tomam os cuidados devidos. Por exemplo, é muito comum um trabalhador que faz essa movimentação com bicicleta, com moto ou com patinete, ele compartilha esse veículo. Né? É comum as pessoas compartilhar até o capacete e não higienização adequada. Então, é recomendável que, de preferência, esse veículo seja único, que faça a higienização antes de usar e depois de usar, porque outra pessoa pode pegar, que o capacete também seja único e que faça a higienização adequada antes e depois de utilizar, que tenha bastante cuidado com essas máquinas de cobrança, porque você nunca sabe a quem você vai entregar essa comida, se é um portador são, se é um portador doente, e a transmissão pode ocorrer nesse período pelo contato com a maquininha, então tem que higienizar a máquina antes de oferecer para o seu cliente, porque você pode ser um veículo do vírus para o cliente, como o contrário, o cliente pode ser um veículo do vírus para você. Então, todos esses cuidados precisam ser bem observados. É claro que é natural que quando as pessoas recebem alguma encomenda tipo delivery, fazer a higienização externa, receber com luva, quando for o caso, e principalmente um profissional desse tem sempre ter o seu álcool gel para ele fazer a higienização das mãos após tocar a superfície ou pessoas na eventualidade do trabalho. Doutor Ivan, posso... Vai lá. Doutor Ivan, se a gente pega uma embalagem infectada e coloca na mesa da cozinha e transmite na hora para o objeto ou não, como que a gente deve evitar esse tipo de coisa quando entrar em casa? De qualquer objeto que contenha, pode estar contaminado com vírus, com secreção ou gotícula, quando você põe em outra superfície também contamina. Então, é bastante recomendável que se faça a higienização com álcool gel das superfícies, antes de colocar qualquer objeto e depois também. Então, quando você tem uma superfície em casa, é de bom tom se fazer higienização frequente, porque toda vez que se toca nessa superfície ou se coloca um objeto que possa estar contaminado, precisa se fazer a higienização. A gente é aconselhável levar o álcool gel na hora
que você for lá descer do prédio, por exemplo, eu moro em prédio, eu estou até passando o álcool gel aqui, a gente estava aqui ouvindo o senhor falar, eu estava dividindo o álcool gel aqui com a Lília aqui, porque é importante a gente, né, tá sempre se higienizando. Eu falei que eu nunca lavei tanto a mão na minha vida igual agora. Agora, por exemplo, o senhor falou da situação da maquininha, né? Eu posso tomar um cuidado excessivo de levar o meu álcool gel, é até engraçado falar isso, levar o meu álcool gel na hora lá de passar a maquininha, chegar para o entregador, dá licença, posso passar um alquinho aqui na máquina e tal, né? Ele vai olhar meio, não sei se ele vai aplaudir ou se ele vai fazer uma cara meio feia para a gente, né? Mas um tipo de atitude que a gente pode ter nesse momento? Como é que o senhor avalia? É uma atitude. Na verdade, o próprio, se ele estivesse bem orientado, ele ia fazer a higienização da maquininha e te oferecer a máquina higienizada. Caso isso não aconteça, é muito interessante que você tenha o seu álcool e faça a higienização, tanto para te proteger quanto para proteger o profissional que está te levando a comida. Pois é, e aí a questão da comida. Você recebeu a comida, recebe com luva, chegar em casa, passa o alquinho na embalagem e tal. É bom ter esse cuidado com luva também? É bom ter esse cuidado. Ele sempre pode ter o risco de ser uma superfície inanimada, contaminada. Então, sempre tem que ter o cuidado adequado. Lilian. Doutor Ivan, isso eu queria curiosidades, né? Hoje nós tivemos entrevistas que falou que o sol ajuda muito a combater, né, o vírus. Caso a gente pegue embalagens e coloca com exposição ao sol, qualquer tipo de coisas que vem de fora, o sol consegue matar o vírus? A gente está aprendendo muito ainda com essa epidemia. Se tem essa ideia de que a temperaturas altas, o vírus não se multiplica, que ele não resiste a altas temperaturas, mas hoje já tem algumas coisas contradizendo isso. Primeiro, que o comportamento do vírus aqui no país tropical não está sendo diferente dos países frios, né? No inverno. Então, essa já é uma dúvida. Outra é que hoje se percebe a sobrevida desse vírus por 2 horas até 9 dias, até tempo maior em superfícies, em temperaturas, não em temperaturas muito baixas. Então, o que vale para que o vírus sobreviva é principalmente a quantidade de secreção, as condições com que essa secreção chega numa superfície. Se ela demora para um ressecamento, para retirar todos os nutrientes, o vírus não sobrevive. Mas isso não garante que uma grande quantidade de secreção ao sol, ela de uma vez por outra, assim, muito rapidamente, ela possa eliminar o vírus. Então, o calor eliminar o vírus em período muito curto. Então, não dá para se confiar nisso. Uma pergunta, doutor Ivan. Você recebeu a comida em casa, tomou todos os cuidados e tal. O micro-ondas, ele mataria o vírus que estaria ali na comida, na embalagem? Embalagem não pode, né? O Marmitex não tem como colocar no micro-ondas, né? Porque ali tem alumínio e tal. Mas a gente colocar no micro-ondas, vale a pena para matar o vírus, por exemplo? Vale. O aquecimento, qualquer aquecimento, qualquer coisa que chega no ponto de ebulição, de fervura, é conveniente. Agora, tanto o aquecimento com fogo como micro-ondas, tudo bem, sem problema. Que mais cuidados a gente deve ter, né? O que o senhor tem aí de cartilha? A gente já falou de alguns aqui. Que mais que o senhor destaca aí para a gente de cuidados? O que é importante para esse profissional ele ter o álcool dele e sempre que ele tocar no guidão da moto, da patinete ou da bicicleta, higienizar antes. E quando ele for passar essa bicicleta para alguém, ele também fazer a higienização. Também de coxinha, onde ele senta, é importante ele higienizar. Se puder utilizar um veículo único durante o período da jornada de trabalho, melhor, para não compartilhar veículo, que é o risco de contaminação nesse horário. Ter muito cuidado com a higienização da mão, ter a consciência que o veículo mais importante de transmissão da fonte para o organismo ou para outras pessoas é a mão. Se você lava, higieniza a mão depois que toca qualquer superfície ou objeto, isso impede, é uma barreira muito importante. Quando você falar perto das pessoas, por uma distância menor que 1,5 metro, usar máscara. Né? Você não sabe se a pessoa é portador são ou é doente. Então, se você vai falar muito perto, procure manter sempre o distanciamento de 1,5 metros a 2 metros, pode se falar. Doutor, esses são os mais importantes. Vamos falar um pouquinho agora, além do delivery, né? Supermercado. Está todo mundo indo no supermercado, no sacolão. Lá perto da minha casa, por exemplo,
eles colocaram para proteger, achei muito bacana essa atitude, para proteger os profissionais que trabalham nesses locais, no caixa, eles botaram uma proteção de acrílico, né, para que, você está falando ali com caixa, gotículas não voem naquele momento e tal. Quais são os cuidados que a gente deve tomar no supermercado, né? Eu vejo muita gente indo de máscara, que eu acho que é uma atitude importante, né? O outro especialista que falou para a gente falou da importância de você usar máscara, mesmo não tendo, né, e tal, porque vai que você tem e não sabe, e aí você está evitando com que outras pessoas passem. No supermercado, que cuidados que a gente pode tomar, doutor? Principalmente, assim, não aglomerar. Manter distância de 2 metros, mesmo que seja na fila ou no caixa, isso vale para qualquer caixa, para qualquer comércio, supermercado, farmácia, balcão. Tem que se manter uma barreira para a pessoa, o cliente, ficar a uma distância do funcionário de pelo menos 1,5 metro, porque isso já é uma medida de segurança. Se você está usando máscara como cliente, é uma proteção para o funcionário. O funcionário também, se ele está usando máscara, é uma proteção para o cliente. Mas manter o distanciamento é mais importante. E ter simplesmente um cuidado redobrado com a higiene. Tocou alguma superfície, higieniza as mãos. Muita gente fala que a luva não resolve muita coisa. Muita gente fala que você se protege... Não muda nada a luva se você não higieniza ela. Então, qual a proteção que você vai ter com a luva? Se você pegar numa superfície contaminada e tocar em outra superfície, você só está mudando da pele para um plástico, um veículo de transmissão. Então, uso indevido da luva, você sair na rua com a luva, pegando em tudo qualquer coisa, até dar uma falsa segurança, você acaba se contaminando mais, contaminando outras pessoas, inclusive. Então, é totalmente inadequado usar luvas pela rua e sair tocando em tudo, porque uma hora você vai, mesmo que inadvertidamente, levar a mão, o rosto com a luva e está contaminada, se você não faz a higienização adequada. É a mesma coisa de que uma mão desprotegida e que se você não teve o cuidado adequado para higienizar quando tocar qualquer superfície ou o seu corpo, ou o corpo de outras pessoas. Agora, em relação vamos falar um pouco de transporte por aplicativo, né? Você está lá sozinho no carro, você e o motorista e tal, mas muita gente fica insegura em relação ali ao banco. Que medidas devem ser tomadas quando você está usando o aplicativo, quando você está num carro de aplicativo, ou mesmo, doutor, quando a gente está... É inevitável, muitas vezes tem que usar o transporte público, o ônibus, o metrô. Que medidas a gente pode tomar aí no transporte? O veículo mais importante de transmissão são as mãos. Procure evitar o mínimo tocar em superfície que você não confia, que não tem certeza que está contaminado ou não. Então, isso é básico. Outra coisa, no transporte do aplicativo, procure manter as janelas abertas, local arejado. Não é hora de manter todos os vidros fechados, o ar-condicionado ligado. Quando você entrar e sair do veículo, higienize as mãos. Né? Não dá para ficar higienizando o veículo ou o bar de ônibus ou do trem o tempo todo. Então, o que tem que ter cuidado é com a mão. Esse que é o veículo importante. E se conseguir evitar que ele toque alguma superfície dela, mas quando não for evitável esse toque, higienize as mãos após tocar. Mais alguma dica que o senhor tem aí para a gente? Fique em casa, fique em casa. Nós estamos trabalhando arduamente nos hospitais pelas pessoas e pelo bem de todos, para quando alguém adoecer, a gente está aqui para cuidar de vocês. Mas agora a gente precisa que vocês fiquem em casa. Essa é a recomendação para que a gente... Por nós, fique em casa, que a gente está aqui por vocês.